Boa noite, gente. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre o capítulo 2 do livro Educação do Século XXI, Cognição, Tecnologias e Aprendizagens, que é o capítulo Linguagem, Cultura e Identidade. O objetivo desse capítulo é focar a linguagem e a cultura como constitutivas da cognição, bem como a identidade do indivíduo, do ponto de vista filosófico. Então, vamos lá. Primeiro, o capítulo é dividido em alguns subcapítulos. Ele vai começar falando sobre a linguagem e ele vai trazer essa questão, principalmente pelos filósofo Hans-Georg Gadamer, não sei se a pronúncia correta é essa, que é pela perspectiva hermenêutica, filosófica, que vai estudar a questão da interpretação e como essa interpretação vai influenciar na relação que a gente tem com a realidade, né? Ele aponta o papel essencial da linguagem para a compreensão do mundo. Aí ele também faz, os autores fazem um bate-bola, assim, às vezes, do Gadamer com Taylor, que eles já estavam usando no capítulo anterior, que o Leandro apresentou. Aí eles vão falar que somos seres interpretativos, o que significa dizer que estamos sempre interpretando o mundo e nos situando nele a partir da interpretação. E eles vão falar que isso implica diretamente na formação que a gente tem da nossa identidade, do self, que eles vão trazer mais pro final do capítulo. Aí eles falam também que o foco desse capítulo é nos processos reflexivos, que é a forma de pensamento que reflete e raciocina pelo mundo, não simplesmente conceitua. Então o Gadamer ele vai dizer que a linguagem é esse médium pelo qual entre duas pessoas, né? Então ele é muito importante na educação. É como se essa linguagem fosse dar a questão do entendimento, e esse entendimento acontece de forma dialógica. Eu acho que esse capítulo dialoga muito bem com as reflexões que a gente já costuma fazer pautadas no ciclo do Bakhtin. Tem uns encontros muito próximos. Eles vão trazer esse livro do Gadamer, que é Truth and Method, que vai falar que a conversação é o processo de chegar ao entendimento. Portanto, pertence a cada conversação verdadeira que cada pessoa se abra ao outro, aceite verdadeiramente seu ponto de vista como válido e se transponha para além do outro até o ponto de compreender não o indivíduo, mas o que ele fala. O que temos que compreender é a correção substantiva da opinião do outro para poder estar de acordo com ele sobre o assunto. E os autores vão falar que, obviamente, eles não imaginam que sempre vai haver uma compreensão. O Gadamer falava isso, que não vai ter sempre uma compreensão, mas essa é uma postura ativa que a gente tem que ter quando a gente entra num diálogo. Isso para a gente poder apreender esses diversos textos do mundo, e não necessariamente o texto verbal, mas as outras formas de expressão também. Aí isso vale tanto, como eu falei, na tradição verbal e nessas linguagens simbólicas, e é por isso que ele vai dar uma importância muito grande para a leitura nesse processo, porque a leitura, ela, como um processo simbólico já é construído, quando a gente é letrado e quando a gente consegue colocar uma ideia e formular esse conceito por meio da linguagem, é como se a gente estivesse inserindo esse conceito numa coisa que é social, que é coletiva, que os significados são compartilhados, é como fazendo parte da esfera pública. Ele vai falar muito, e isso os autores defendem, eles já vinham fazendo isso no primeiro capítulo, e nesse capítulo eles continuam a colocar esse papel muito importante na tradição e na cultura, né, para a formação e na cognição do indivíduo. Ele vai dizer que essa linguagem é uma coisa que é construída culturalmente, socialmente, que ela depende da tradição, e essa tradição ela tem um aspecto histórico que ela precisa ser reinterpretada a todo momento. É como se a cultura ela só vive, a tradição ela só vive porque em todo tempo as pessoas estão relendo esses conceitos a partir do que elas têm no momento e reinterpretando isso, e essa questão de interpretar o mundo faz com que as coisas sejam como elas são, porque o ser no mundo do homem é primordialmente linguístico. Isso significa que eles fazem essa distinção entre a razão e entre a interpretação, né? Se eles vão colocar que essa linguagem é a razão, como que a gente poderia, levanta esse questionamento de como que a gente poderia definir algo de forma objetiva, se a realidade é construída pela linguagem, e a linguagem ela é um produto que é subjetivo, porque ele depende da onde você está inserido, do contexto social em que isso surge.
Então ele vai dizer que quando a gente... Tudo que existe no ser humano, ele não nega que existe o mundo físico, né? O mundo material, as cachoeiras, a terra, os desertos, o oceano. Só que essa questão física, ela é a coisa em si, ela não é a realidade, porque a realidade é construída a partir de um ponto de vista, sempre de uma construção que é linguística. Então, quando a gente ressignifica as coisas do mundo, por exemplo, as cachoeiras, elas têm significados diferentes e representações diferentes de acordo com o povo que está olhando para aquilo. Então, isso vai influenciar diretamente na vida cotidiana e na forma como a gente interage, nas emoções. Ele vai falar aqui que o ser que pode ser compreendido é linguagem. Ou seja, o que existe no mundo social e histórico é constituído linguisticamente. Isso significa que a criança, no processo de aprendizagem, se apropria e interpreta da tradição na qual está inserida. Ela precisa aprender a dialogar com a tradição e, atualmente, com outras tradições, né? Visto o processo de globalização e as relações que a gente tem com a mídia. E isso não somente produz diferentes representações do mundo real e objetivo, mas nossa percepção do mundo é constituída linguisticamente quando mudamos o significado, mudamos o mundo. Isso é aquilo que eu falei, né? Se a gente for pegar, por exemplo, os conhecimentos dos povos originários e a relação que eles têm com a natureza, é uma e a nossa é outra. Mas quando a gente participa dessa forma e a gente ressignifica algo, por exemplo, a nossa relação com a natureza, a gente não está só refazendo uma percepção que a gente tem do mundo, mas para a gente o mundo como se ele tivesse mudado, porque se alguém perguntar sobre a cachoeira, o que é a cachoeira, a gente vai ter uma resposta que é construída linguisticamente diferente e depende dessa interpretação que a gente vai fazendo do mundo natural. Já introduzindo, os autores começam a introduzir essa questão do pensamento do sentimento, né? Eles acreditam que isso é uma coisa que eles vão contrapor um pouquinho ao Gadamer, que não significa que toda a experiência ela seja verbal, ela seja uma experiência linguística. A gente tem outras experiências que elas são ditadas pela emoção e a gente precisa dessa empatia e dessa simpatia para a gente ter esse tipo de emoção, que é, por exemplo, a emoção que os bebês têm, eles sentem quando eles estão se relacionando, os bebês paralinguísticos, com as mães e os pais, que a gente tem com os cachorros, a gente tem uma espécie de sentido compartilhado que não necessariamente é linguístico. O cachorro consegue saber quando a gente está triste, quando a gente está bravo, e a gente consegue entender esse tipo de emoção que vai de uma linguagem muito mais corpórea, né, como foi dito no capítulo anterior, do que verbal, mas ainda assim é uma forma da gente... Isso interfere na forma como a gente interpreta o mundo. E ele vai falar em relação a essa linguagem, porque se a nossa representação da linguagem, se a nossa representação do mundo, né, a forma de interpretar o mundo, ela depende da linguagem, a gente corre o risco de sistemas escolares, na sua grande maioria, abafarem isso em razão de interesses hegemônicos, interesses de dominação de quem está no poder, de pegar todas essas maneiras de interpretar o mundo e querer unificar, e com isso a gente apaga a diversidade, a gente apaga essa diversidade de experiência, que elas são pautadas na cultura e nos nossos costumes. Aí eu coloquei aqui como exemplo os saberes ancestrais, os saberes de terreiro mesmo, a questão da vozinha, da tia benzedeira, dos chás, das ervas, que são esses saberes que o Alexandre até falou no último encontro, na hora do debate, que são esses saberes que eles fazem parte do nosso sistema, mas que a academia e essa visão mais objetiva, né, iluminista de enxergar a ciência, de enxergar o conhecimento, acaba apagando e deixando uma coisa como se fosse a verdade, né? A gente apaga essas diversidades, a gente tem que evitar isso nos nossos processos educativos. A gente, na hora de educar, né? Porque se a criança ela vai aprender o mundo através da linguagem, dessa formação da linguagem que é aprendida, se a gente pegar essa linguagem, querer padronizar e apagar as outras formas de sentido e de manifestação que elas exprimem, a gente está apagando toda uma visão do mundo que a criança poderia ter e poderia construir. Depois, os autores eles entram mais na questão no papel das emoções nesse ponto, e eles vão tratar principalmente por essa filósofa estadunidense, que é a Martha Nussbaum, que ela vai
esse capítulo inteiro, esse subcapítulo inteiro é baseado nela, né? Ela vai trazer uns elementos da emoção, né? Que primeiro as emoções são sobre alguma coisa, elas sempre vão ter um objeto. E o objeto é um objeto intencional, interpretado pela pessoa que sentiu a emoção. Aí, por exemplo, se a gente gosta de uma pessoa e essa pessoa fica doente, então a gente tem uma interpretação em relação a essa pessoa que outras pessoas que não conhecem esse objeto poderiam não sentir a mesma coisa. E essa percepção sobre o objeto envolve a crença que a gente tem sobre ele, e as percepções do objeto e nossas crenças sobre eles veem o objeto como investido de valor. E esse valor é um valor intrínseco, não necessariamente ferramental. A gente percebe o mundo a partir da forma como a gente se relaciona, e o valor que a gente dá a ele não necessariamente está ligado a um valor, às vezes, financeiro, ou um valor como técnica, como ferramenta, mas pode ser um valor que é diretamente ligado à emoção, né? Que a gente pode, um valor afetivo, a gente pode amar esse objeto, a gente pode ter um carinho por esse objeto, um apreço, pode ser um objeto de memória. Então ela vai dizer que as emoções, elas têm esse juízo, elas são esse juízo de valor. Aí ela distingue entre os juízos avaliativos gerais e concretos, e situacionais e de pano de fundo. Aí o exemplo que ela dá é: a gente pode, por exemplo, julga que humano e não humano são importantes para viver bem. Então, isso é um juízo geral. E a gente pode julgar que um irmão ou um cachorro, especificamente, são indivíduos que são importantes para viver bem. Aí seria um juízo concreto para a gente. E esse juízo, ele pode persistir através do tempo em situações diferentes. Por exemplo, o amor que a gente sente pelo companheiro, por pai e mãe, pelos familiares, isso é um juízo de pano de fundo. E tem aquele juízo também situacional. Às vezes a pessoa, ela faz alguma coisa que a gente vai amar muito ela naquele momento, durante uma briga de casal, a gente pode ter uma raiva muito grande da pessoa, e isso é um juízo situacional. E eles vão sempre e essas emoções, elas vão sempre ser aprendidas também. Da mesma forma que a linguagem, essas emoções, elas compõem um leque que é uma geografia emocional, que a gente conquista elas a partir do aprendizado. Em determinadas culturas, a gente tem as possibilidades de emoções que a gente pode sentir em cada situação, e essas possibilidades são aprendidas, né? No nosso processo evolutivo, a gente vai aprendendo, por exemplo, que em algumas culturas a inveja, a ganância pode ser algo extremamente repudioso. Então a gente não tem esse tipo de emoção com mais frequência, porque quando a gente, logo de princípio, no nosso processo formativo, quando a gente sente algo disso, a gente abafa. E às vezes emoções como amor, como raiva, como luto, a gente lida com isso diferente de acordo com o meio social que a gente está inserido. E a gente pode, e isso é o que ela chama de geografia, né, que é formada por esses juízos. E essa geografia emocional, ela pode ser mudada. A gente muda a forma como a gente percebe o mundo através da reformulação de narrativas, né? Quando ela usa uma palavra específica, ela vai falar sobre essa gramática emocional que a gente tem, e quando a gente refaz uma narrativa sobre a gente mesmo, a gente pode reler essas emoções e alterar ela. E isso na educação, essa forma como a gente apreende as emoções na educação, elas são muito importantes, porque ela vai trazer isso, até uma parada da psicologia, né, de que as nossas emoções, elas são formadas como um histórico, né? A gente tem esse histórico das emoções que a gente aprende elas e a gente carrega a emoção de um objeto ao outro. Por exemplo, a forma como a gente aprende a amar, isso vem desde nossa relação com a família e com o mundo mais próximo ao nosso redor, ela vai se refletir a forma como a gente ama outros objetos. Então, se a gente for trazer para um relacionamento conjugal, se a gente tem uma forma de amar e lidar com esse parceiro, a gente muda o parceiro, a gente carrega experiências emocionais que vão progredindo, né? A gente tem esse histórico. Então, quando a gente tem que ter essa preocupação mais forte na forma como as crianças, elas vão conhecer esse aspecto emocional. Aí aqui, uma das consequências da análise do desenvolvimento das emoções de Nussbaum é mostrar a importância da imaginação e da arte narrativa no desenvolvimento das emoções. Se as emoções têm uma estrutura narrativa, então a arte narrativa, literatura, música e artes visuais,
é essencial em uma experiência emocional que não teríamos sem elas. A arte pode mostrar a complexidade e a estrutura temporal das emoções e mostrar as emoções em ação sem a necessidade de passar por essas situações na vida real. Trazendo, por exemplo, um cinema, acho que seria uma coisa mais óbvia, quando a gente está exposto a uma situação de sequestro, uma situação de assassinato, diversas coisas que o cinema eles trazem para a gente de forma afetiva, a gente é afetado por essas narrativas, e a gente vai construindo e reconstruindo essas geografias até na gente mesmo e no que a gente experiencia do mundo. Depois, num outro momento, os autores eles vão trazer essa teoria da mente discursiva de Haré e Gillett, que é o Haré é um filósofo psicólogo e o Gillett é um psicólogo. Eles partem da ideia de que a atividade mental não é um conjunto interno de processos, mas é um leque de jogadas e técnicas definidas contra um pano de fundo de atividade humana e governados por regras informais. Então, aí a parte que eles entram mais numa questão, são psicólogos, né? Então, essa parte mais que envolve questão comportamental também. Eles acreditam que o sujeito, ele não é isolado do mundo, né? Eles vão trazer aquela diferença que eles já vinham trazendo do sujeito situado, e do desprendido, que o sujeito ele não é isolado do mundo, então ele não interpreta o mundo apenas com seu aparelho cognitivo, é como se pegasse um indivíduo, né, que ainda não formado, e colocasse ele isolado, ele não vai aprender a interpretar o mundo da forma como a gente interpreta, só porque todo o aparelho cerebral dele, cognitivo, induz ele a interpretar isso. Ele precisa estar engajado em outras atividades e práticas comunicativas. Isso ele faz o tempo todo. Toda a forma que a gente vai construir a nossa visão do mundo e a forma como a nossa mente funciona estão arraigados nessa produção discursiva, né? É como se a gente tivesse um arcabouço de interpretação que a gente aprende socialmente, culturalmente, e quando a gente está exposto em qualquer situação, a gente tem esse leque de reações que a gente vai ter em relação a isso. E ele vai falar que não é como se fosse imposto a forma como você vai reagir, fosse imposto de forma hegemônica, assim, mas a hegemonia vai agir ao ponto de que a gente reage às coisas e a gente tem uma aceitação social. É como se a sociedade tivesse também um leque de respostas aceitas para cada demanda e para cada situação. Então, quando algo acontece e a pessoa reage de um jeito que a gente não aceita como uma resposta válida, a gente tem uma repressão social, e isso acaba moldando o comportamento e a forma como as pessoas agem. Os discursos, eles moldam o cérebro, mas também o movimento do corpo e mecanismos neurobiológicos influenciam o pensamento e a ação do sujeito. A questão do movimento do corpo, que também foi trazida no capítulo anterior, que é uma questão que interfere na forma como a gente interpreta o mundo, e eu acho que essa questão dos mecanismos neurobiológicos, eu pus aqui para exemplificar com TDAH ou TEA, porque nem sempre nem tudo é somente aprendido, mas também tem um diálogo com o nosso aparelho cognitivo mesmo. Por exemplo, no déficit de atenção, a gente tem um problema na formação do lóbulo frontal que impede que altera a forma como a dopamina vai agir e os receptores da dopamina vão agir nessa parte do cérebro. Isso altera o comportamento. Nos transtornos de espectro autista também tem uma questão que é neural, que é no nosso aparelho, e isso vai influenciar a forma como a gente vai interpretar esses discursos. Então, as nossas ações elas vão ser um conjunto desses discursos que vão moldar o cérebro, mas também do corpo como aparato e o que ele possibilita que a gente faça, né, digamos assim. Aí os autores vão falar que essa teoria do papel discursivo na construção da mente humana se aproxima à primeira vista da teoria da cognição de Vygotsky, mas ela também é muito importante quando a gente vai pensar as origens do senso de identidade pessoal, que é o senso de self, né? Aí eu coloquei um exemplo aqui, que é ter o senso de estar em algum lugar específico num sistema de localização social, normativa e discursiva. O self é principalmente produzido discursivamente pelas narrativas. Aí me lembra um pouquinho o cronótipo de Bakhtin, apesar deles não trazerem esse conceito de cronótipo e não falarem especificamente em espaço-tempo, quando eles colocam que a nossa construção de identidade é pautada em narrativas, e essas narrativas, essa produção discursiva,
ela está inserida numa comunidade, numa cultura, e eles falam também que até a forma como a gente interpreta essa cultura e esses saberes, elas são ressignificadas na geração atual. Então, toda geração e todo o processo de aprendizagem é um processo da gente reinterpretar essas questões que são trazidas da nossa matriz cultural para algo que faça sentido atualmente. Por exemplo, isso envolve essa questão da produção mental e das emoções, né? Quando a gente não tem contato com animais, igual antigamente, os testes que eram feitos em animais. Se saísse uma reportagem na grande mídia, alguém falasse que estão testando produtos em animais, as pessoas simplesmente não ligavam. Só que a gente vive num mundo, hoje em dia, que implica em uma série de questões éticas e morais, e atualmente o maltrato aos animais é mal visto. Então, se a gente vai trazer essa mesma forma esse mesmo fato do mundo, que seriam os testes animais, mas a gente vai interpretar de uma forma diferente, pelas emoções e pela forma discursiva que a gente aprende culturalmente. E como eu tinha falado em relação às emoções, que a gente pode, à medida que a gente vai reescrevendo as nossas narrativas pessoais, a gente pode transformar essas emoções, se a gente lida com os animais dessa forma, e de alguma maneira eu, por exemplo, se eu sou insensível à questão animal, eu nunca tive um animal de estimação, e eu passo a ter um animal de estimação, eu ganho e crio afeto por esse animal. E isso vai mudar a forma como eu construo essas narrativas e como eu interpreto o mundo, de tal forma que se eu visse algum conteúdo sobre algum animal sendo maltratado, algum animal sendo abandonado, ou mesmo sobre a questão do consumo da carne animal, que antes não me afetaria, agora que eu tenho uma relação com os animais, eu transformo essa emoção e esse estado emocional, e isso transforma a maneira com que eu enxergo a realidade, né? E isso, pensando em como isso pode ser cultural, é o exemplo do consumo de carne, seja carne bovina ou carne canina, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente repudia totalmente o consumo de carne canina, e quando surge um assunto disso, surgem comentários diversos, que eu não vou nem citar, mas falando como isso é um grande absurdo. Mas aí, se você pensar em comunidades como a cultura indiana, que tem um apreço pelas vacas, considera elas sagradas, eles acham um absurdo comer carne de vaca. E isso é uma coisa que envolve profundamente a forma como as nossas emoções são construídas socialmente. Aí, quando a gente vai chegar na identidade e como essas construções linguísticas e emocionais interferem a forma como a gente se coloca no mundo, eles vão trazer principalmente essa concepção do self dialógico do Taylor, e eles vão trazer o Taylor durante esse capítulo inteiro. Ele vai falar que existe um vínculo entre o nosso sentido de bem e o nosso sentido de self ou identidade. Aí, o sentido de bem, nesse contexto, é o que a gente considera como o mundo ideal, o que é preciso para a gente, o que é legal, quais são os valores morais que a gente é vinculado, e toda essa questão da cultura. Então, quando ele vai contrapor o sujeito desprendido ao sujeito situado, ele vai dizer que essa versão do sujeito desprendido como uma máquina, né? Como alguém que ele vai se guiar por esses processos que são totalmente internos e desvinculados do mundo, ele vai falar que isso é impossível, porque toda a gênese, tudo que se repudia na hora de pensar essa noção do sujeito desprendido, todo esse contexto social, é o que o Taylor vai dizer que é fundamental para a concepção do homem, né, do sujeito, porque se o discurso, a própria realidade é interpretada através da linguagem, então a nossa versão da gente mesmo e o discurso que a gente faz, a narrativa que a gente cria da gente, ela é construída através da interação, vai ser sempre na interação. A gênese e a manutenção da identidade individual, ela vai requerer essa tradição cultural que o sujeito está inserido. Então, para nos individualizarmos, precisamos ser socializados. Assim, nos situamos em um espaço social discursivo, onde uma rede de significados, valores e práticas nos definem como ser. Com isso, a linguagem é fundamental para a construção de si, incluindo as linguagens da prática e do corpo. Então, novamente, eu faço aquela comparação com o conceito do cronótopo
do Bakhtin, né, do círculo do Bakhtin, é que a gente está inserido nesse espaço, nesse tempo, e isso traz com a gente umas questões culturais que elas vão interferir nessa produção identitária. É por isso que não se pode ser um selfie por si só, somente se pode ser um selfie no meio de outros. O que quer dizer que a referência ao que cerca o indivíduo é necessária para a construção de uma identidade pessoal. Aí o capítulo inteiro ele meio que vai reforçando essa ideia que ele já reforça durante esse subcapítulo, que ele já reforça durante o capítulo inteiro, que é a necessidade dialógica a necessidade do outro para a nossa definição de realidade, para a nossa definição da gente, para o poder dessa linguagem, dessas emoções nessas construções cognitivas. Aí ele vai trazer de novo aquele comentário em relação ao David do filme Inteligência Artificial, que ele tem esse aparato cognitivo, digamos assim, ele é capaz de raciocinar, mas ele não está inserido nessa posição, nesse espaço social e moral, que a programação que foi inserida nele é uma programação que se aproximaria daquele conceito do homem desprendido, mas ele não aprendeu todas essas questões inseridas numa comunidade com a língua verbal, as funções psicológicas superiores e essas emoções que também são aprendidas. Então, por isso ele não tem um self, ele não tem uma identidade, ele não pode ser humano. Porque a nossa tradição oferece as condições de possibilidade da construção da identidade. Então, quando a gente quer pensar em se livrar de todos esses padrões, né, de comportamento, todos esses padrões sociais, achando que isso nos traria liberdade, mas isso, na verdade, nos traria uma crise de identidade, uma desorientação muito grande, porque a gente não teria esse referencial que a gente precisa para construir quem a gente é. Então, na tentativa de alcançar tal ideal, perderíamos os recursos necessários para construir nossa compreensão do mundo e nossa identidade. Basicamente é isso, esse capítulo, ele dialoga muito com a minha pesquisa, assim, foi uma descoberta muito boa, eu não tinha pensado em ler esse livro, mas ele já vai trazendo coisas que eu venho trabalhado antes, assim, ele fala que quando a gente faz perguntas, por exemplo, como quem é você, que é uma pergunta que tem um potencial identitário envolvido, na verdade a gente está perguntando quem é você situado no mundo, né? Porque isso vai envolver as condições da vida cotidiana, as condições do trabalho. Muita gente nessa pergunta, quem é você, pode falar a profissão, né? Eu sou o pedreiro. O que significa ser o pedreiro? Significa que você ocupa um determinado papel social, que você compartilha de uma determinada técnica, que você está inserido em um determinado contexto. Então, quando você fala, eu sou o pai de fulano, você também está inserido, eu sou da comunidade tal, eu sou brasileiro. Essas questões que o Raul já vai trazer da identidade cultural pautada na nação, por exemplo, tudo é um posicionamento da pessoa no mundo. E isso eu acho que é o mais importante na hora da gente pensar, né? Que esse posicionamento da pessoa do mundo, aí recapitulando o que foi dito, né? Ele vai ser construído através da linguagem, e essa linguagem, ela é uma coisa que é aprendida, não é uma coisa que existe a priori, e a relação que a gente tem com a linguagem, com as palavras, com o idioma, com as linguagens simbólicas, com a linguagem do corpo, elas são aprendidas, nada disso é dado, não existe um alfabeto, mas determinada cultura a gente tem um arcabouço de possibilidades que a gente pode ter e de signos que a gente pode ter para as emoções que a gente vai sentir, que são construídas também através dessa linguagem, e isso vai alterar a forma como a gente vai se identificar e se posicionar. E os autores, eles, como esse livro é um livro de educação, a todo tempo eles vão pegando esses conceitos, que eu acho que para a gente aqui fica até um pouco repetitivo, porque são conceitos que a gente já vem trabalhando no nosso grupo há muito tempo, então, mesmo que traga pela perspectiva de outros autores, eu não li nada que fosse novo para a gente aqui, mas eu entendo a importância disso. E acaba que para a gente que discute sempre essas questões voltadas para a educação, as ligações que o capítulo faz com a educação são também meio óbvias, porque são questões do próprio processo dialógico, né? Ele vai trazendo isso. E a linguagem é construída assim. Então, na educação, isso é importante, porque a gente vai influenciar como a linguagem vai ser produzida. Então, a gente tem que pensar nisso. As emoções, elas são aprendidas. Então, a gente tem que pensar em como a gente vai lidar e como a gente vai
podar essas emoções ou estimular essas emoções dos nossos jovens, porque isso vai interferir na forma que eles vão reproduzir isso culturalmente. E a identidade, ela é importante. Por que ela é importante? Na educação, porque a gente vai influenciar a forma como a pessoa se percebe no mundo. Então, se a gente tentar padronizar aquilo e colocar uma linguagem, um tipo de emoção, um tipo de cultura hegemônico como sendo o ideal, a gente vai produzir um tipo de identidade, não vai abrir para essa diversidade. Então, a relação que tem com a educação é essa relação assim, que a gente, na verdade, tem com a sociedade, com o processo formativo em si, o que trouxe esse capítulo. Vamos lá. Quem quer fazer alguma pergunta? Veja que é denso, né? É mais um capítulo bastante denso, né? Ele articula diversos conceitos e autores diferentes, tá? Então, estamos abertos aí para comentários ou perguntas aí da plateia. Vamos lá. Só um adendo aqui, eu vou colocar aqui no chat o link que eu coloquei lá no grupo, que eu compartilhei essa página do Notion como uma página web, agora não precisa mais de autorização. Então, se alguém quiser clicar e dar uma olhada lá nesse resumo que eu fiz, algumas coisas estão com erro ortográfico, porque como eu copiei do arquivo digitalizado, aí algumas coisas vêm assim e não consegui consertar tudo. Tá. A Heloísa fez uma pergunta para você no chat. Eu não sei se tem esse espaço assim no livro não, de mas abertura, como se fosse tudo muito... Você vê eu vejo bastante, né? Especialmente da penúltima psicóloga, lá, eu esqueci o nome dela. Uhum. Ela fala da narrativa, né? Como é que é o... Martha Nussbaum? Isso. Onde é que isso se conecta com a Heller? Eu acho que se conecta mais na questão do pensamento histórico, de ver como as coisas, essas interpretações, elas são feitas em determinado contexto, assim, como a gente tem uma mesma coisa e à medida que a gente revê a forma como a gente se representa em um outro momento, a gente revê com aquilo que a gente tem e a gente se reconstrói por isso. Heloísa? Eu achei pouco... Eu fiquei pensando quando a Heller vai tratar da vida cotidiana e ela vai trazer o homem, né, da vida cotidiana, o homem com todas as suas situações intelectuais, cognitivas. Então, esse homem como um todo, né? O homem genérico. Eu fiquei assim muito achando que tinha a ver muito com isso, quando você coloca essa questão de que não é só a coisa em si. Eu vi muito ali na hora que você falou a coisa da cachoeira, né? A cachoeira é a coisa, é o objeto. Mas como a gente vai descrever essa cachoeira tem a ver com toda a nosso pensamento, toda a nossa percepção, toda a nossa experiência, e aí tem a ver com essa questão que Heller traz do homem da vida cotidiana como um ser no seu todo, né? Eu fiquei um pouco pensando nisso, eu enxerguei bastante ali da Heller, acho que o diálogo... Concordo. Posso estar errada, tá, gente? Mas... Não, concordo. Eu acho, inclusive, quer dizer, se conecta bastante com a Heller, quando essa psicóloga Nussbaum, ela fala dessa estrutura narrativa que tem que ser desenvolvida no sujeito, né? Fazer arte, pinturas, contar histórias, para que ele consiga se desprender do cotidiano. Foi outra coisa que eu vi também. Pensei logo na suspensão do cotidiano. Que super a ver. Super, cravadinho, né, com o que a Heller fala, né? E é isso, né? Quer dizer, você só tem condição, nessa visão da Heller, né, de ter esse acesso ao senso crítico quando você se suspende do cotidiano. O que a Nussbaum coloca é quando você desenvolve o seu potencial narrativo. Quer dizer, quando você entende o que é esse seu ser genérico e você é capaz de expressar, construir esta realidade por meio de uma linguagem, né? Exatamente. E aí,
opa, não é isso, né? Não sou assim, não é assado. A realidade, aí você passa a entender. Opa, suspendi, estou eu lá voando. Uhum. Tem uma palavra interessante que se aproxima muito que eles usam, que é a gente muda a forma como a gente percebe o mundo a partir da nossa janela sobre o mundo. Essa janela sobre o mundo é bem uma forma de olhar para aquilo, né? Como se fosse a suspensão. Isso, Então, exatamente. E também quando a Heller vai falar sobre as suas. Quando você fala você, não é percepção que você trouxe, não. Você trouxe o termo deles que é interpretação, né? Mas quando você fala da interpretação, você fala da questão, você traz a questão de como a gente interfere nesses objetos, e aí tem a ver também com o que Heller traz, que são as nossas ideologias, né? Então, eu fui, assim, você foi apresentando, eu não li o capítulo, tá? Mas você foi apresentando, eu fui vendo diversos momentos em que eu consegui ir fazendo essa análise, né? Lembrem-se de como é que o Jader encerrou a apresentação desse capítulo. Quer dizer, aonde isso nos toca, né? A gente está, no frigir dos ovos, falando de educação libertadora, né? Se contrapondo a uma educação tradicional, né, de uma cultura hegemônica. A gente, pela educação libertadora do Freire, a gente sustenta essa educação a partir do repertório do sujeito, a sua cultura, a sua vivência, a sua experiência, né? E é isso que vai colocar em sala de aula, e é a partir disso que se constrói, né, a educação. Então, a gente está trabalhando exatamente com o contexto cultural do aluno, a diversidade de contextos culturais dos alunos, que dá um trabalho absurdo, a gente bem sabe, mas para construir uma educação libertadora em contraponto à educação tradicional hegemônica, que vai moldar, vai formatar esse aluno, vai trabalhar com linguagens para que ele assuma um papel naquele contexto social, em vez dele decidir por si mesmo. É disso que esse capítulo fala, basicamente. O Jader fez esse fechamento, não usou o nome do Freire, mas estava ali. Tem um item que eu discuto lá é onde até eu trago essas concepções, os conceitos da Heller, que é o capítulo que eu trouxe não só sobre cotidiano, mas eu fiz uma leitura sobre o cotidiano e o cotidiano escolar. Aí, é justamente aí que vai trazer, né, todas essas questões desse homem social, esse humano genérico, que aí eu vou trazer para dentro da escola para estar pensando nessa questão do cotidiano escolar. Acho que, se não me engano, é no capítulo 4, quando eu falo de mediatização da sociedade, depois eu faço um item lá que eu trago sobre o cotidiano e o cotidiano escolar. Acho que é mais ou menos essa discussão, né? Não, sem dúvida. Que nem o Jader falou, tem tudo a ver com a pesquisa da gente, né, com as pesquisas que a gente está trabalhando no grupo. Tá, deixa eu colocar então aquelas minhas coisinhas simpáticas que eu vou pensando. Eu anotei um monte de coisa, mas enfim. Mas do meio para o final, os últimos autores eles trabalharam a linguagem nesse conceito mais amplo, mas eu tive uma sensação de que ali o primeiro ou o segundo autor que foi usado nesse capítulo estava mencionando linguagem mais no sentido verbal mesmo, tá? E eu acho isso um problema sério. É um problema sério que isso vem da academia, né? Especialmente quando a gente fala da relação entre linguagem e realidade, tá? Como se a linguagem não verbal, e aí incluindo a linguagem emocional, que foi mencionado mais atrás, não fossem linguagens que pudessem nos instrumentalizar a lidar com o real. Tá? E eu sinto falta da palavra, do conceito de real,
em diversos autores que trabalham essa questão. Tá? Tem o Flusser, Wilhelm Flusser, ele é um autor muito bacana, que trabalha bastante essa relação entre real, realidade, linguagem, enfim. Quer dizer, o real é aquilo que a gente não tem acesso, é o material, é a coisa, seja o que for. É o que na semiótica a gente entende como o objeto. No momento em que a gente acessa esse objeto, a gente já constitui um signo sobre esse objeto, amparado no nosso repertório. Tá? Foi mais ou menos isso que esse capítulo colocou. Então, a gente não tem acesso ao real. No momento em que a gente entra em contato com ele, qual é o aparato que vai nos permitir entender aquilo com que a gente está lidando? É o nosso aparato linguístico. Verbal, não verbal, emocional, seja o que for. O que a gente aprendeu socialmente, na nossa experiência no mundo. Você vê que é o mito do Tarzan, eu acho ótimo, né? O mito do Tarzan, aquele ser que é largado no meio da floresta, ele até que aparece a Jane lá, né? Ele não fala, ele coisa e tal, é o homem macaco, mas ele estabelece, através dos instrumentos que lhe foram propiciados naquela convivência ali com a floresta, a sua realidade. Né? A linguagem que ele desenvolve ali é uma linguagem própria da selva, em que ele articula. Agora, ele é diferente de um gorila, porque ele tem um corpo diferente, ele tem uma mente diferente, né, com outras competências, com algumas faltas de competências em relação ao gorila. Tá? Embora dizem que o animal mais parecido com o homem é o gorila, acho que são os DNAs são 99% idênticos, alguma coisa assim, tá? Mas ele é diferente porque ele não é um gorila. Então, você vê como um instrumento ele também, né, faz a interferência. Tem um outro filme que eu adoro, O Milagre de Anne Sullivan. Vocês já viram esse filme? Né? Quem não viu, veja. É lindo. É lindo e ele é interessantíssimo. Né? Quer dizer, a Anne Sullivan é uma professora que tenta fazer com que uma garota que é cega, surda e muda entenda o mundo que cerca ela. Quer dizer, qual é a jogada? A menina é cega, muda e surda, então ela não tem os instrumentos, vamos assim, privilegiados de interação com o mundo. Os instrumentos privilegiados de linguagem, então ela não se relaciona, ela não constrói, quer dizer, não é que ela não constrói, mas a construção dela é totalmente diferente da família, da sociedade, enfim, porque tem outros instrumentos. Então, todo o trabalho da professora é esse de tentar fazer com que ela entenda. Aí tem a cena final lá, então a menina grita, berra, porque ela não entende, né, as regras sociais, ela não entende o que é linguagem, que é extremamente verbal, né? Até que tem uma hora lá que tem água saindo de um poço, e aí a menina consegue entender, né, colocando a mão na garganta, né, que aquele som se refere àquele objeto. E aí ela começa a estabelecer justamente essa relação entre o real, a água, e a realidade, que é o que significa a água, que é o que o Jader trouxe, né, através de uma linguagem. E aí ela começa a entender que o mundo gira em torno de signos. Não é isso, Elô? Sim, é isso mesmo. Acho que ali a gente consegue fazer
pensar um pouco sobre essa questão dessa linguagem, da linguagem como um todo, e não apenas como uma coisa da oralidade e da escrita, mas das percepções mesmo, totais. Eu vi esse filme já algumas vezes, e vale muito a pena. Eu acho que, para a gente, então, que está estudando linguagem, tem tudo a ver. Assista um filme com a caixinha de lenços de papel do lado, tá? Eu conselho. Você sabe quando eu assisti esse filme a primeira vez? Eu assisti esse filme a primeira vez porque aquele é meu amigo que eu acompanho, né, que é cego. Eu assisti esse filme descrevendo as cenas para ele. Foi uma experiência muito louca. Muito doido. Você imagina que loucura, assim, de total... Nem sei mais o que é definir. Tem um filme que eu coloquei o trailer aí no chat, que é o Garoto Selvagem, do Truffaut. Que a história é um menino que foi achado, é de 69 o filme, é um menino que foi achado por caçadores no meio da floresta. Eu acho que os pais dele morreram. É parecido com a história do Tarzan, só que ele anda com a mão no chão, assim, de quatro, ele é totalmente fora da civilização. Só que o filme tem uma vibe meio assim, de que achavam que ele era um animal selvagem e no final das contas conseguem torná-lo civilizado, que é apagar tudo que ele aprendeu e ensinar o jeito correto, entre aspas, de ser no mundo. É um pouco Tarzan nesse sentido, né? A segunda metade, só que o Tarzan, que é bacanão, ele desiste de ser civilizado e volta lá para a floresta. Enfim, outra vibe. Mas é isso, um bocado só é menos Tarzan porque ele é mais selvagem, digamos assim, não tem aquela vibe do herói, assim. Exato. Não, Tarzan Ele grita, quebra tudo, sai correndo, esse tipo de coisa, pelado. Tem histórias que são verdadeiras, tá? Nesse sentido. Eu acho que dessa deve ser uma que é baseada nessas histórias verdadeiras. Tá? Então, essa questão entre real e realidade eu acho importante para a gente dar nome. A gente nunca tem acesso ao real, mas sim uma realidade que é sempre mediada pelo nosso aparato físico, mental, emocional, as nossas sensações, né? Os nossos sentidos, enfim, e as formas linguísticas que nos são permitidas. Tá? O outro filme que eu também sempre destaco é o do A Chegada. Eu volta e meia falo nesse filme. Quem não viu, veja. Tá? Esse filme, a mulher lá, esqueci o nome da linguista que é lá do filme, mas ela fala da teoria, da hipótese de Sapir-Whorf. Tá? Não sei se quem assistiu o filme... Quem assistiu o filme aqui? Já. Qual você falou que eu perdi? A Chegada, aquele que tem aquelas 9 navezinhas que parecem uns pratos compridos. Que ela tem que interpretar o que eles querem dizer? Que tem aquela linguagem redonda, enfim. Aí ela menciona lá essa história, que é o que dá a lógica para o filme. Quer dizer, qual é dessa hipótese? A hipótese diz que quando a gente é imerso profundamente numa língua, tá? Que é mais do que uma linguagem, mas numa língua, a gente começa a pensar como as pessoas nativas daquela língua. Tá? Então, o que acontece lá no filme que ela começa a pensar, a ter a lógica lá daquelas lulas gigantes, né? Lá do filme. Então, isso é interessante, porque a gente entende exatamente o que o Jader trouxe, de que a língua e a linguagem, elas são causa e consequência da cultura de um povo. Né? Aquele povo pensa de determinada forma porque a linguagem que foi construída e que eles usam privilegia determinadas formas de pensar, de sentir, de entender o mundo, e, ao mesmo tempo, aquela linguagem é moldada por essa forma de pensar. Então, você pega os países europeus, né, que foram construídos
naquela visão nacionalista xenófoba, isso se expressa muito claramente em várias daquelas línguas predominantes, né? Na forma como eles tratam pronomes, sujeitos, realidade, enfim, isso está lá. Você tem o inglês americano, é muito diferente do inglês britânico, não é só pela distância física, mas é por uma construção de uma sociedade com uma visão diferente, porque foi construída numa outra realidade, num outro contexto. Isso vai moldando e sendo moldado, né, pela linguagem. Então, isso tem super a ver com o que o Jader fala, e essa hipótese do Sapir-Whorf, ela fala sobre isso, é muito interessante. Vejam esse filme também, já recomendei várias vezes. Eu anotei aqui, mas não sei se eu estou viajando, quando eu já peguei do começo, né? Quer dizer, não peguei do começo, mas lá no final, quando ele fala dos tais animais, né? Que a gente hoje fala muito disso, mas antigamente, se alguém falasse, se a gente visse uma notícia, né? Passaria batido e tal, e a questão da cultura. E eu lembrei, assim, da teoria do agendamento. Eu fiz uma disciplina com a Adriana Barsotti, e, assim, eu fiquei bem, assim, interessada em vários aspectos que ela abordava, porque eu não sou jornalista, né? E ao mesmo tempo que eu me senti assim, o peixe fora d'água, foi muito interessante porque eu aprendi algumas coisas. Eu lembrei disso, me desculpem os jornalistas aqui do grupo, né, se eu estiver falando uma bobagem, mas eu me lembrei disso, da teoria do agendamento, assim, porque o quanto que não somente a cultura, né, mas as mídias, elas são capazes de nos formar, de nos fazer pensar de determinada forma, né? Então, assim, a gente hoje vê muitas matérias a respeito de determinado assunto, não é coincidência, né? Assim, como na linguagem e as mídias sempre tem uma intenção ali, né? Não é algo assim ao acaso, né? Tem sempre uma coisa bem orquestrada assim por trás. Mas sei lá, me lembrei disso, assim. Perfeito, Camila, é isso mesmo. Né? Tem tudo a ver. Quer dizer, porque o Agenda Setting, né, a teoria do agendamento, é isso. Você tem um poder hegemônico, quarto poder, né, pautando o que é notícia e o que não é notícia. Né? E é muito parecido com o que acontece nas redes sociais. Você tem ali o... Ai, droga, escapou agora. Aquela... Algoritmo? O algoritmo, isso. O algoritmo que vai pautar o que você vai ler e o que você vai deixar de ler, né? A diferença é que o algoritmo ele tem, lógico, né, uma colocação hegemônica daquela rede, tá? Do que ela permite ou não, mas ele datifica ali a sua preferência. E o Agenda Setting, ele trabalha unicamente, quer dizer, não unicamente, mas ele trabalha prioritariamente nos interesses da mídia, né? E pouco no interesse do leitor. Mas é muito parecido, sim. Né? E aí você vai construindo uma realidade que não é... ela não é que ela é pouco real, isso é ridículo, mas que ela é limitada. Não é verdadeira, né? Nunca é verdadeira. Mas você está limitando a sua possibilidade de expansão, que é justamente a diferença entre uma educação tradicional e a educação libertadora, né? De você ter acesso a contextos e culturas diferentes e decidir, opa, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. A teoria da agenda vai dizer que você só tem interesse nisso. Eu estou com 2 alunos, se todo semestre tem, mas 2 alunos fazendo TCC, até o que é verdadeiro também é subjetivo. Lá no TCC, eles não são do Rio, um é de Belém, a outra, já não me lembro de onde que ela é, mas eles estão, por exemplo, o rapaz de Belém está discutindo o que a Rede Globo pauta como Amazônia. Que notícias que são divulgadas no Jornal Nacional sobre a Amazônia?
qual é a representação que a Rede Globo coloca para o Brasil inteiro, especialmente para quem não vive na região amazônica, sobre o que é a Amazônia. É floresta, é índio, é garimpo ilegal, é o coração verde, e são alguns temas. A produção cultural agora é Parintins, né? Agora Parintins, né, virou, uau, produção cultural amazônica, mas é só isso? Né? Então, sim, você tem uma formação cultural porque você limita o acesso do sujeito a uma diversidade de informações, concretamente informações. Você pauta para ele o que é importante e a gente acata. A gente não discute. Isso é muito complexo. E aí, indo para o trabalho do Jader, a representação que a gente dá tanto dessa região, ou quanto a gente dá de sujeitos na mídia, ela é pautada só pelo próprio sujeito? Ela é pautada só pelos que veem o sujeito? Ou ela também é pautada pelo como a mídia constrói a significação em torno do que aquele sujeito está fazendo ali na mídia? Né, seu Jader? O que é professor, né, no TikTok, no Insta? É só o que ele se apresenta? É só o que a gente assiste? Ou que a gente já acessa a mídia, a gente já vai com uma série de preconceitos formulados pela mídia, pela sociedade, que vão, inclusive, variar de região para região, de lugar para lugar, porque somos pessoas diferentes. Né? E aí eu gostei muito do que o artigo falou, você só consegue construir a sua individualidade no contexto da socialização, porque é onde você recebe os inputs do teu social e você consegue escolher aquilo que é seu e aquilo que não é, na comparação, na contraposição com o que os outros são. Eu quero ser igual, eu quero ser diferente. Eu não posso querer ser igual, não posso querer ser diferente se eu sou um monge no meio do deserto. Só tem eu, ou se eu sou o Tarzan.